Bem, pessoal, nossa pauta hoje vai envolver esses três assuntos, certo? Planejamento por área, né, de ensino, que a gente fechou nas quintas-feiras, certo? A reavaliação do Festival das Artes, para a gente, né, do terceiro bimestre, que a gente vai querer, a gente vai tentar fazer, aliás, dá para fazer, né? Vai dar para fazer, certo? A gente vai só reorganizar e analisar uma futura execução da feira cultural, certo? Como é que seria isso, né? A gente vai trabalhar isso hoje, certo? De antemão, essa está sendo gravada, né, pelo Felipe. A frequência de vocês está sendo contada como presença de vocês também, ok? Está sendo contada direitinho. Como sempre, o nosso querido Ramiro, ele vai ficar sendo o moderador do tempo, tá ok? A ata está sendo feita pela Sara. E, mais uma vez, justificando a ausência do Júnior, certo? Motivos particulares, né? Mas amanhã ele estará conosco, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá, certo? Dentro das nossas possibilidades, o planejamento por área, certo? O planejamento por área da gente, a gente vai ser às quintas-feiras, pela manhã, né? 9 horas da manhã, só que com exceção de alguns dias, né? Mas depois a gente pode alterar, mas isso aí é durante esse mês, certo? Esse mês de agosto, planejamento das áreas, 9 da manhã. Eu já quero agradecer de antemão os PDTs que já estão realizando o trabalho, né? Deixando as turmas cientes, os alunos cientes, certo? Eu estou finalizando hoje o trabalho que eu estava realizando sobre das pendências dos alunos, certo? Eu estou finalizando. Estarei enviando para os PCAs e colocando nos grupos, né? Nos grupos de PDTs. No grupo do PDT. Que depois os PDTs eles vão trabalhar isso aí e vão entrar em comunicação também com os professores, né? De antemão, agradecendo a presença de todos, né? Sentindo falta ainda do Ávila aqui, do professor Adriano, né, ainda. O André, né? Mas no decorrer eles devem entrar. Flauque agora. Então, pessoal, vamos lá ao primeiro ponto, né? Que é essa parte do planejamento por área de ensino. Eu queria primeiro, eu vou deixar na ordem, né? Eu queria primeiro que os PCAs, já expus já, né? Meu direcionamento, né? Se os PCAs, começando pela Sara, que é a única mulher do grupo, né? Boa tarde, André. Começasse a falar, né? No caso, os PCAs aí, como eles vão dar a introdução, eu vou dar um tempo maior para os PCAs de 3 a 4 minutos, certo? Para poder falarem. Porque ainda tem muita discussão a respeito do festival e da feira cultural, né? Tá certo? Sara? Oi. Boa tarde a todos. Bom, ficou agendado para amanhã pela manhã, né, às 9 horas, via Meet, o planejamento por área. Então, eu vou fazer a minha reunião com os professores de Ciências Humanas, o Danilo em outra sala com o pessoal da Matemática e Ciências da Natureza e o Ramiro com o pessoal das Linguagens e Códigos. E aí a gente vai, basicamente, fazer uma reavaliação, apesar dela já ter sido feita ontem, mas a gente vai fazer, dentro do nosso grupo, uma avaliação do trabalho que a gente fez no primeiro semestre, sobretudo nos 3 momentos, né, o que a gente trabalhou a partir do dia
7 de março a 30 de junho, né? No primeiro momento, aquelas atividades enviadas de forma aleatória aos grupos do WhatsApp. No segundo momento, o formulário único, o questionário único, através do Google Forms, né? Onde a gente também fazia o envio deles através dos grupos de WhatsApp, claro, contando sempre com o apoio dos PDTs. E no terceiro e último momento, o uso do Classroom. E a novidade que vem para a gente esse semestre, dentro, lógico, das novas estratégias, é o uso do Meet, né, onde a gente vai ter a gente vai dar uma aula, e aí onde vem a gente vai esmiuçar, né, duração da aula, vai abranger para as turmas, vai obedecer o horário, será feito um novo. Então, esses detalhes é o que que o Eduardo, creio que vai fazer uma explanação maior e que a gente vai detalhar dentro da reunião de cada área, né? Além disso, a gente vai, de acordo com o que foi colocado ao longo desses 3 dias, né, tendo em vista que a reunião acontece amanhã de manhã, a gente faz um esclarecimento de alguns pontos que não tenham ficado claros, né, ou que mereçam maiores detalhes e maiores esclarecimentos. Além disso, no início do ano, eu enviei uma proposta, um relatório com proposta de atividades para serem desenvolvidas nas ciências humanas, no caso. E aí eu fiz uma reanálise dessas atividades, né, dessas propostas, enviei para o Eduardo no início de julho, e aí eu vou também lançar a discussão junto com os professores amanhã, para a gente ver, dentro dessas atividades, dessas propostas, né, que inclui trabalhos, inclui projetos, o que a gente pode, por exemplo, fazer de modo virtual, ou de modo híbrido, caso venha acontecer a partir do mês de setembro, né, que a gente está aí à mercê do decreto do governador. Então, assim, a Semana da Consciência Negra, por exemplo, estou pensando já, analisando, ver como que ela pode acontecer de um modo virtual, né? O Festival das Artes, como está colocado aí na pauta, na verdade é um ensaio para com a possível realização da Feira Cultural no 4º trimestre. Então, como é novo para a gente, é novo para os alunos, é tudo assim, a gente nunca fez, é tudo muito inovador, então a gente precisa fazer esse teste, né, para ver se de fato a gente consegue êxito, passa a ser uma atividade exitosa. Então, esses detalhes, assim, de uma forma mais geral, é o que a gente vai tratar nessa reunião de amanhã, juntamente, né, a análise do plano de ensino, a questão da busca ativa dos alunos, enfim. Basicamente é isso que a gente vai tratar na reunião amanhã. Pessoal, e também queria que fosse abordado também, a Sara até comentou, né, aqueles trabalhos, certo? Para a gente fazer esse trabalho de revisão e para eu poder fazer a busca ativa, porque eu já tenho que começar a fazer a busca ativa através do material que eu estou fazendo, certo? Eu tenho que passar mais. Hoje eu passo para o grupo dos PDTs e para os PCAs, né, para ver a situação dos alunos. Realmente a situação, de alguns, é bastante preocupante, certo? E eu coloquei, no caso, né, de alguns, eu coloquei, além da questão de nota, outras questões também, certo? Outras questões também. Que depois, né, numa reunião, eu posso até falar depois, né? Ramiro, desculpa, né? Era para ter sido por secularidade, né? Mas aí você vai falar agora que o prefeito está logo a sala. Vamos lá? Pode ser, amigo. Pronto. Gente, olha, só continuando o que a Sara falou, né? Então, uma das questões que a gente vai ter que também abordar junto nessa análise também, é a questão de, em relação ao conteúdo, como falou ontem, inclusive a Felícia ressaltou muito bem, que já houve perdas. Então, na segunda-feira foi dito isso e todos nós concordamos. Então, a gente vai tentar, amanhã, ver como é que a gente pode fazer, minimizar essas perdas, eu sei que é grande, e fazer um nivelamento de ações, até porque, como já foi dito aqui, pode ser que nessa volta virtual
cada professor não pegue a turma que ele ensina, ele pode ser que pegue uma turma de forma aleatória. Então, o que acontece? Seria primordial que todos os professores de todas as áreas, logicamente, linguagens e códigos também, tivessem consciência, certo, de toda a questão do caminhamento, porque, por exemplo, se um professor que não é do segundo ano, vamos supor, for dar aula para o segundo ano, então, para não ser algo que não, sim, totalmente sem planejamento, que não soubesse nem o que fosse fazer em sala, certo? Nós temos problemas, por exemplo, vamos supor, com a Ilma, espanhol, só é ela, então não vai ter com quem dividir nada. Dificilmente algum outro professor de linguagem e códigos vai pegar espanhol. Agora, português, por exemplo, que há vários professores, então pode ser que pegue uma turma que não seja dele, e como a própria Sara falou, a gente agora com essa aula remota pelo Classroom, né, pelo Meet, o professor dando aula online, diretamente atingindo os alunos, que eu não sei como é que vai ser isso ainda, porque aquela questão até que o André colocou, acho que foi o André, colocou ontem, que os alunos não têm acesso à internet. Então, a gente vai continuar trabalhando basicamente com aqueles alunos que já vinham trabalhando. Aí vem a questão como o Eduardo falou, tem que ir atrás daquele pessoal que está perdido, né? Aquele pessoal que não participou de nenhuma aula. Eu estava falando até com a Sara mais cedo, a questão do Vitor Hugo, por exemplo, do terceiro ano A. Aluno excelente, só que não tem celular. Vai ser prejudicado? Então, são todas essas questões que a gente tem que analisar. Inclusive, o Vitor Hugo é um exemplo ótimo para a questão de ontem, até que foi colocado que a gente não deve prejudicar um aluno, até colocar de recuperação ou reprovação. Além dele, tem vários, só desculpa, Ramiro, mas além dele, tem vários, certo? Não, eu estou falando qualquer um é aluno, falta 10. Tem aquele rapaz também, um rapaz do segundo C, que falta o nome dele, né? Josué. Não é Josué, não. É um que mora longe, Sara. Abner. O Abner, sim. Isso. Né, o Josué também. No caso do Josué também. Mas o caso do Josué é um daqueles casos que não é somente a nota ou a falta de internet, não. É um caso mais substancial também, como o do Abner, entendeu? Então, são esses casos que dia 28, né, se a gente não conseguir recuperá-los, que eu creio que dá para recuperá-los, a gente vai discutir no conselho de classe, né? E o conselho de classe, eu creio que não deve ser gravado, né? Vou conversar até com o Júnior. Até porque, Eduardo, o conselho de classe sendo gravado e fora de contexto, se ele for analisado fora do contexto que a gente está passando agora, é meio complicado. Pode dar complicações. Pois é. Aí o que acontece? São esses casos que vão ser analisados, certo? Então, pessoal, não nessa parte aí de alunos, né? Porque é o seguinte, a professora Heloísa, a falta dela está justificada, viu? Vou deixar aqui registrado. Certo? Falta da professora Heloísa. É esse detalhe, pessoal. Porque nós temos que colocar, né, no caso, nota no aluno, certo? Não tem como. Tem que ir por si de alguma coisa. Mas aí, como a gente vai fazer? A gente vai avaliar tudo, né? Até uma coisa, eu acho que quem falou foi o Felipe ontem, né? A respeito da aprendizagem.
né? Logicamente que a aprendizagem, como o Felipe até comentou, não vai ficar 100%, que não dá, né? Nem presencialmente, às vezes, não dava 100% para determinados alunos, né? Mas aí, no caso aí, a gente vai ter que ter uma benevolência muito grande, né? Muito grande mesmo. A gente vai ter que caprichar e, como o Danilo também comentou, a gente vai focar no máximo que a gente puder fazer pela aprendizagem do aluno. Que já está comprometida, né, Eduardo? Já está comprometida. Não, está comprometida, na verdade, é de todo mundo. Escola particular, pública, porque é uma coisa diferente. Tem aquele aluno top do top do top, né? Que tá dando jeito dele. Tem as condições lá em cima para poder fazer. Mas vamos lá, né? Da sequência, né? Tu encerrou a fala, Ramiro? Encerrei. Danilo, por gentileza, Danilo. Boa tarde a todos. Pessoal, basicamente os dois já falaram aí, não sobra muita coisa para mim falar, né? É só a questão que a gente vai pensar, né, principalmente nesses alunos que não têm acesso à internet, celular, não é isso? Então, isso, como o Eduardo falou, a gente vai detalhar assim, cada grupo, né, PCAs, e com certeza vai ser a questão, além de fazer as questões de revisão, a gente vai ter que fazer também para deixar pronto para o Eduardo, para ele poder copiar, né, os alunos que ele conseguir recuperar para ir buscar atividade no colégio. Eu acho que essa é a ideia do Eduardo, né? Certo? Pessoal, isso. E, pessoal, eu, a partir de segunda-feira, vou estar todas as tardes na escola. Com exceção de uma sexta-feira à tarde, que eu tenho um médico marcado, certo? Não consegui marcar o médico de manhã, mas consegui marcar o médico à tarde. E eu vou estar na escola, mesmo para receber alguns alunos para tirar dúvida, certo? Queria até que vocês expusessem no grupo, mas de maneira ordeira e marcada, certo? Para tirar dúvidas em matemática, física e química, né, no caso. Né, que eu gosto de fazer são essas disciplinas, que eu acho top, né? Dizer assim, né? O pessoal das humanas, desculpa, o pessoal das linguagens, desculpa, mas né, Ramiro? Sara, do quê? Não, eu não vou nem dizer nada. Aí o que acontece? Ele é de biologia também, viu? Biologia. Deixa os meninos com dúvida, não. Ora. Eduardo, Oi. se precisar de ajuda na semana para a escola, na próxima semana eu vou, tranquilo também. Tá certo. Ajudar em alguma coisa. Você sabe, eu já tinha dito isso, né? Não, sei sim. Então, pessoal, é isso, entendeu? Eu vou estar na escola para ajudar esses alunos, para fazer a busca desses alunos, certo? E a partir disso, né? Para a gente ver se esse pessoal que está faltando, se a gente consegue buscar, né? Por exemplo, eu vi hoje não, eu vi que eu não quero citar nomes, certo? Mas eu vi um determinado aluno do segundo ou foi do terceiro, não, acho que foi do terceiro ano, trabalhando, né? Assim, trabalhando, fazendo bico, né? E eu não fui conversar com ele com medo de constrangê-lo, porque o trabalho era um trabalho não muito legal, certo? Assim, era um trabalho assim que não um trabalho ruim, deixar bem claro, mas a pessoa poderia ficar constrangida. Então eu não fui falar, né? Porque eu prefiro ir na casa, sim, assim, que a pessoa, que até ir na casa eu tenho que tomar bastante cuidado também, para como que eu vou conversar, tal, para não deixar a pessoa constrangida, se for o caso de constrangê-la, né? Certo? Eu estou sentindo alguma mágoa aí do pessoal da história. Não fique magoado, não, pessoal. Posso tirar uma dúvida? Qualquer coisa tem o Google. Eduardo? Oi. Essas atividades que a gente tem que fazer para esses alunos, certo? Serão de 10 questões, né, no caso? Isso, 10 questões, como fosse um roteiro. Você pega um assunto, faz um roteiro desse assunto, para o pessoal pesquisar. O PCA de vocês vão conversar com vocês direitinho, tá ok? Pronto, ok, tá, obrigado.
Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa aí? Eduardo, só uma dúvida. É que eu marquei minha reunião amanhã 9h30. Tu quer que comece 9 horas mesmo, é? 9 horas, cara. 9 horas aí. Então tá o pessoal aí de Ciência Mas estão sabendo já. Estão sabendo aí já. 9 horas, viu, pessoal? Eduardo, eu tenho uma dúvida. Quem está falando? Benemara. Isso, boa tarde, colegas. É porque eu vi aqui uma pergunta do André e aí eu fiquei também com essa dúvida. Sim, a respeito da história, porque eu não tenho o Google. Não, não é isso não. É porque o pessoal tem que estudar a história, tá aí a situação do país, viu? Deixa eu lhe dizer, não é isso. Eu queria saber se essas aulas online, porque eu também, não sei se falaram alguma coisa no início, eu cheguei, já estava no final da fala da Sara. Se essas aulas online, elas são ao vivo ou vídeos que ficam lá gravados, porque assim, meus alunos, eu acho que não tem possibilidade de ser ao vivo, porque muitos só acessam o celular quando os pais chegam do trabalho. Eu creio que pode ser gravada, professora, viu? Pode, né? Isso aí eu queria deixar até também, se continuar, tiver algum teste, eles falaram, eu esqueci de falar ontem, que muitos não fizeram naquele horário justamente por conta desse celular, que só chega à noite e o horário de prova ficou aberto só amanhã. Isso. Entendeu? O André, eu tive uma experiência aí, que até o André participou, queria até que ele comentasse, né? Mais uma vez, se for o caso. Oi, Heloísa, você veio? Boa tarde. Né? Queria que o André comentasse que eu fiz um caso, foi uma aula com os alunos do 2º ano C, certo? E eu achei que foi boa. Teve a participação, acho que de 18 alunos do 2º C, mandado o código, não foi isso, André? Tá certo. Tá certo. Você não sabe Libras não, né? Então tá bom. Eu também não sei ler também Libras, aí lascou. Pronto. Certo? Benemar, o 2º C é top, mas tinha que fazer pela top, né? Aí então, pessoal. Minha dúvida era só essa, se podia deixar o vídeo, ou se tranquilo, que horário, ou se Isso. Pronto, para ficar até mais flexível para eles, né? Pode ser também. Apesar de você tentar marcar ao vivo, alguma coisa do tipo, seria melhor, sim, por causa das questões das dúvidas, né? Pronto, era isso que eu ia perguntar. Pode utilizar o Meet normal, marcando para aula ao vivo com o aluno, né? Como eu fiz. Marco o horário da aula, viu? Pronto, aí você vai acesso. E você pode tinha até uma ideia de bonificar o aluno, entendeu? Que esteja participando. Pronto, porque eles no início, eles vão ficar com vergonha de interagir. Aos poucos que eles vão se soltando. Pois você pode até bonificar o aluno, entendeu? Eu prefiro assim, ao vivo mesmo. Pronto, então tá ok. Então, pessoal, posso passar para outra parte? Alguém querendo falar? Felipe? Oi. Fala alguma coisa, Felipe? Não, ainda vai para outra parte, né, da pauta aí. Agora eu vou para o edital da feira e eu quero contar com a tua ajuda nessa parte aqui também, viu, Felipe? Não, assim, só complementando, já que o pessoal está falando aí sobre o Meet, né? Se a aula for realizada pelo Meet, que eu acho que é bem interessante, até porque rolou alguns comentários dos alunos e tal. É que eu falei de jogar dúvidas, né? Isso. Pode ser gravada a aula, certo? Você grava aquele encontro com os alunos e depois aqueles que faltaram você disponibiliza. Tá entendendo? Pronto, é só isso mesmo que eu tinha a dizer. Eduardo, inclusive... Oi, Heloísa. Inclusive, excelente tarde. Quando a gente resolve, bucha é bom. É o seguinte, na outra escola, eu achei uma ideia até legal. A gente agendar esse momento do Meet, quem tem uma aula que nem eu, fica uma vez a cada 15 dias, 30 minutos para tirar dúvida. Na hora da nossa aula, a gente posta a tarefa, o material para ser estudado. E marca na agenda do Classroom, a gente agenda
o encontro com ele a cada 15 dias, 30 minutos. No caso do professor, com uma aula só. Ok? E aí, a gente pega e passa para você. Por quê? Aquela discussão, aquela pergunta que eu fiz, me passaram na outra escola, que estas aulas por Meet, elas são, sim, aulas presenciais. São, sim. Exato. Valendo como tal. Exatamente. Então, esses 30 minutos que a gente está dando, 1 hora de português, porque tem um monte de aula. Então, português, 1 aula por semana, matemática... Mas aí tem um porém. Diz. Se eu não me engano, Felipe também leu. Quem leu o edital, creio que essas aulas devem ser de 50 minutos, não é isso? De 50. 50, não pode ser de 30, não. Não, eu estou falando para você, mas isso eu perguntei, certo? Então, isso foi uma reunião sozinha, fora parte. Eu li o edital também. E foi uma decisão. Mas é aquela coisa que você já conhece a outra escola. De lá, eu sei como é que funciona lá. Acima de tudo e de todos. É o mundo deles, né? 9 horas nós estávamos participando. Oi. Só um momentinho, professor. O que foi, Felipe? Não, pode complementar, Luiz. Porque meu fone aqui está falhando. 9 horas da manhã. 9 da manhã. A gente estava em reunião ouvindo a abertura do semestre da Estrela com o estado todo, e eu estava obrigada a estar no Meet, numa reunião que o diretor marcou e não estava presente. E a decisão tomada foi 50 minutos para português, matemática, 30 minutos a cada 15 dias, professor que tem uma aula. E você, o Eduardo de lá, que se vire, que é teu amigo. Eu andei pensando aí, como a Luísa está dizendo, certo? Eu acho que seria interessante, cara, assim, né? Se as aulas, ninguém sabe se vai voltar ou não, eu até acho que volta em setembro, do jeito que as coisas estão. Já vi até umas reportagens que a prefeitura já está organizando as escolas, né? Não sei se isso procede. Mas, assim, eu pensei que a gente poderia, sei lá, trabalhar 50% de modo síncrono e 50% de modo assíncrono, né? Ou seja, em tese, se fosse uma semana pelo Meet, aula pelo Meet, a outra semana pelo Classroom, né? É uma ideia que eu tenho. Eu acho que porque precisa, né? Os alunos ter esse contato melhor com os alunos para tirar as dúvidas. Isso. Eu poderia acredito, ser né? assim, como a Heloísa está dizendo, mas só que é o seguinte, seria interessante essas aulas, né, se for montar um trabalho junto com o Felipe está falando, montar essas aulas, que esses vídeos tenham 50 minutos, né? Para até mesmo vocês ficarem respaldados, certo? Essa duração dessas aulas e tudo. A gente podia até pensar o seguinte, pessoal. A gente poderia fazer essa aula de revisão, esse vídeo que o Felipe está falando, que a gente comentou já foi colocado, essa videoaula, né? E a outra, se for o caso, de quem tem uma aula fazer um vídeo, quem tem 2 aulas fazer 2 vídeos. Não por semana, né? No caso, quinzenalmente, né? Isso a gente vai discutir também nos planejamentos, certo? Porque, deixa eu só dizer, a aula do Meet, ela sendo gravada, ela já serve como um vídeo, né? Também de isso que eu tô falando. Tá entendendo? Não seria assim, necessário o professor produzir, né? Isso, pronto. Dependendo do caso, né? Pronto. Por exemplo, o planejamento de amanhã são 3 salas, né? São 3 salas. Eu vou poder participar das 3 salas, certo? Aí eu vou conversar depois com cada PCA, vou ligar para cada PCA. Eu tenho um compromisso médico amanhã também, 11 da manhã. Poderia alternar, né? Por exemplo, nessa semana tem aula no Meet de Ciências Humanas. E Ciências da Natureza está só no mas aí, Ramiro, desculpa aí, cara. Eu te ofendi de tricolor, foi sem querer, tá? Rapaz, tá difícil. Pois é. Não, Ramiro é um cara legal. Só tirando o Fortaleza que ele torce. E aqui, a gente poderia fazer assim, presta atenção. Amanhã,
porque vai depender muito, pessoal, do questionamento, do plano que a gente vai trabalhar, certo? Vai depender muito, porque já tem alguns planos, assim, circulando para apresentar na cabeça, entendeu? Inclusive, né, eu vou até discutir um plano, eu vou dar uma olhadinha realida no plano, né, para melhor trabalhar, certo? E a gente vai lançar para vocês amanhã. Eu tenho um plano, ele está enxuto, né? Tem umas 3, na verdade, né? Na verdade, é o seguinte, não é que sejam 3 planos, são 2. Só que do fundamental se divide em 2, certo? Que do médio não deu para fazer essa divisão. Se fundiu 1. E do médio não dá para fazer essa divisão. Por causa dos terceiros anos também. Então, o que é que a gente poderia realizar e fazer, né? A estratégia dessa parte da aula, a gente trabalha amanhã quando escolher o plano, né? Quando escolher o plano, a gente pode jogar isso aí para melhor dinamizar esse plano, certo? Mas o que vocês falaram agora, o que a Heloísa falou e o que o Felipe também comentou, a junção dessas duas saídas, né? Ela é como se fosse uma saída universal para qualquer plano. Eduardo, mas é a partir de setembro isso aí? Rapaz, mas aí ele tem que ter a anuência do governador, né? Caso o governador não volte, vai ficar remoto. Eu entendi, eu estou dizendo o uso do Google Meet, tudo bem direitinho, a partir de setembro? Não, o plano de retorno a gente vai discutir amanhã, né? Aí, caso não tenha retorno, né? A gente vai trabalhar diferente. Vamos supor, esse modo que a Heloísa falou e o Felipe, ele pode ser adaptado para agora, para esse momento remoto, né? Que é o que eu estava falando dessa parte também, não é isso, Felipe? Eu estou pensando no momento agora. Setembro, o que vai vir, eu não sei. Não, tudo bem. No momento agora, certo? Então, Felipe, depois de Heloísa, eu queria que vocês mandassem para mim. A Sara está fazendo a ata da reunião e o Felipe depois vai me enviar a frequência. Mas eu queria que depois o Felipe e a Heloísa mandassem por WhatsApp o que eles falaram para mim, certo? Para eu poder dar a lida e juntar alguma coisa olhando para os planos e olhando para o plano atual também, tá certo? Tá ok? Pronto. É isso que eu percebi, que a ideia dá certo para ser isso. Pronto. Vocês podem fazer isso, né? Que a gente tem que dar andamento na pauta, aí vocês mandam para mim, aí depois eu ligo para vocês para conversar também, a ideia de vocês, se eu tiver alguma dúvida, tá ok? Ok, Felipe? Ei, Amanda. Tá ok? Só respondendo Oi. a questão da pergunta da Amanda. Não, é a próxima semana já, Amanda. Não, eu sei disso, eu já tenho preparado os slides, tudo. Eu só estava perguntando se o Meet, tudo bem direitinho, já era para começar na próxima semana, era só isso que eu queria saber. Eduardo, só tem um problema. A primeira aula, assim, do Meet, eu não queria gravar, porque eu não tenho controle, eu não sei mexer, eu fico com vergonha, eu queria pegar um pouco de ritmo para depois fazer gravada. Vai treinando, manda aula para mim. Não é a mesma coisa, não. Só assim, a aula pelo Meet, Amanda, vai ser bem diferente dos vídeos que a gente estava gravando, né? Não, Felipe, eu sei. É uma coisa mais espontânea, tá entendendo? Eu sei que é mais espontâneo. Mas os alunos não vão interagir. Se preocupar com isso. Não vai ser uma videoaula show, não. Né? Rapaz, assim, se possível, né? Mas, deixa eu falar. Não, com certeza né, vai passar de 60 minutos, mas não pode. Deixa eu falar aqui. É o seguinte, Eduardo, eu nunca... Não vou ofender os colegas, não, pessoal. Eu não estou ofendendo, não, ele sabe. Eu quero bem a ele. Deixa eu dizer, é 50 minutos. São 50 minutos. Eu nunca trabalhei no Meet. Para ser gravado pela primeira vez, eu vou ficar travada. É isso que eu estou dizendo. Mas, Amanda, olha, tu pode, no lugar de tu aparecer, tu pode botar um PowerPoint teu, tu pode colocar, como eu fiz na minha... Pronto, vou botar só os meus slides. Tu fica só olhando para os slides. Tu não vai nem ver a cara de aluno. Parece que você está sozinha. Você vai ver como você não vai... A gravação, assim, é necessário para aqueles alunos que... Teoricamente, para aqueles alunos que não puderam acessar
Meet, Eduardo, eu não sei gravar, não, no Meet. Certo, vamos fazer o seguinte, olha, vai ficar combinado assim, ó. Como foi combinado, né? Que me lembraram aqui. Depois a gente vê. O Classroom fica em agosto e o Meet a partir de setembro, tá bom assim? Dá tempo de você... Ótimo. Pronto, a gente treina, aprende tudo. Ok, assim? Ótimo, ok. Então, fica o Classroom agora e o Meet para setembro. Pronto, Okay? tá ótimo. A gente aprende. Só uma observação por conta do comentário do Ávila. Por conta de outras coisas minhas do projeto, eu tenho contato com a OAB. É proibido, Ávila, abrir as câmeras. Todos têm que ficar com o som aberto, fecha o som. Quem dá aula é a gente vê os comentários, mas a gente não pode correr o risco de um aluno tirar uma foto e postar com um aluno menor lá, entendeu? Para o terceiro ano, alguma coisa assim, a gente só precisa ter cuidado com essa questão, porque assim... pessoal, precisa com a câmera fechada, como a Heloísa está falando. Tem que ser com a câmera fechada. Só Ótimo. Organizar isso, tá? A aberta só é a nossa, que vai ser o slide, a aula, alguma coisa, a gente falando, eles podem perguntar ligando o áudio e podem fazer um comentário no chat. Que na realidade, exatamente, eu vi durante isso aí. a aula, o professor tem que fazer algumas perguntinhas, interagir com os alunos, né? Porque não tem aqueles que ligam lá e vão assistir a televisão, né? Mas aí, isso aí eu acho que o pessoal já desenrola já isso aí já, né? Não, eu sei, só comentando essa questão. Eu fiquei assim. A aula é normal, né? Não é só o professor, vídeo aula, não. Certo. Mas aí, André, viu? Vamos dar um jeito nesse microfone aí que você vai precisar para setembro, viu, meu patrão? O pessoal não sabe Libras, não. Compre um, André, não é caro. Tá funcionando já? Tá funcionando? Aprendi. Eu acertei aqui onde é que tá o dedo aqui. Pessoal, eu sei que a discussão tá boa, mas eu tenho que dar sequência na pauta, tá? Senão a gente fica até 10 horas da noite. Ninguém quer, né? Acho melhor passar a hora. Pode continuar, coordenador. Você manda, você ganhou. Pode ficar até 10 horas, não tem mais jogo, não. Pessoal, agora a gente vai reavaliar o edital da Feira das Artes, certo? Para o terceiro bimestre. O que é que já andamos comentando, já alguma coisa do tipo? Né? Assim, vou dar a minha opinião, né? O que a gente tem que fazer, no caso que até o Felipe vai nos ajudar também, na reescritura, né, do edital. Né? Ele já se ofereceu para tal, né? Não, eu não... Não, já se ofereceu, perdeu, cara. Aí é que especiais, mas essa... Não. Aí o que acontece, né? É só uma reescritura, adaptação de todo o texto do Festival das Artes para ser online, certo? Trabalhar... Aí, no caso, seriam atividades, né? Individuais, que eu creio que vai ser atividade individual, porque a gente não vai mandar fazer o grupo musical, eles gravarem, né, marcarem, exemplo. Poderia até marcar, mas o problema é a aglomeração, entendeu? Eles podem fazer cada um na sua casa e juntar, né? Isso aí acho que... Você está falando pegar, fazer separado e editar? Pode. Tá certo? Mas, primeiramente, vou passar a palavra, né, na sequência, os PCA, certo? Na mesma sequência que foi, primeiro a Sara, depois, por secularidade, o Ramiro, depois o Danilo, né? E depois eu vou deixar aberto para os demais, tá ok? Tá ok, né, pessoal? Por que eu estou fazendo essa sequência? É porque a gente já conversou com os PCA, tá certo? Ok? E por que começa pela Sara? Primeiras damas, né? E por que o Ramiro, mais velho, né? E depois o Danilo, eu sou ok? Vamos, Sara, aí, tem alguma coisa a comentar? Não, só assim, a nível geral, que o edital vai precisar ser refeito, né? Como eu e o Felipe, a gente ficou com essa parte no início de março,
que a data do festival era para ter acontecido no dia 17 de março, né? Foi justamente um dia antes a gente parou. Então, esse edital vai precisar ser refeito, né? Datas, informes gerais, premiação, essas coisas todas, principalmente para a gente focar o fato dele ser exclusivamente remoto, né? E categoria individual. Então, por exemplo, dança, outras categorias que nesse edital expresso, né? Estava como atividades grupais, elas podem sim ter dança, porém de forma individual. Então, a gente vai precisar sentar, vai precisar rever todos os pontos do edital para depois colocar para a discussão dos professores. E já considerando que seria para, acho que se eu não me engano, a bimestral, não é isso? O Daniel Ramiro, vocês me confirmem, ficaria como nota da bimestral do terceiro bimestre. E já, como eu falei na minha fala anterior, ele seria um pré-ensaio para uma possível feira cultural que venha acontecer em dezembro, né, para fechar o quarto bimestre. Tinha sido resolvido bimestral mesmo. Então, agora, só retomando, eu acredito que, como o próprio Felipe falou, eles podem muito bem chegar, juntar, ou então alguém que já mora na mesma comunidade, que se encontra todo dia, queira elaborar uma dança, eu não vejo maldade, não vejo problema, não. Eu vejo a gente incentivar, tipo, a gente não pode dizer que o trabalho ele vai ser em dupla ou em trio, não, aí não pode. A gente coloca individual, entendeu? Agora, se eles quiserem formar grupo, que eles já formam naturalmente, porque às vezes moram muito próximos, eu não sei, se eles já interagem todos os dias... Mas aí, Danilo, no edital vai estar individual, eles não vão poder formar grupo não, e nem aconselho, nem dupla, nem trio. Então no relatório vai ter que é só individual. Sabe por quê? Ramiro, sabe por quê, cara? Até mesmo por questão de proteção deles, né? E também da gente, né, cara? A gente vai incentivar assim, não é o caso. Não, eu não estou falando disso. Estou falando pelaquela fala que o Felipe havia dito, que eles poderiam fazer individual e editar. Entendeu? Se a gente for aceitar isso, entendeu? Aceitaria também os que, tipo, moram na mesma vila, na mesma rua, no mesmo quarteirão, e queiram também se organizar. Então, no caso, não aceito nem que seja editado. Não, então, individual mesmo. Individual. Individual. Então, pronto. E então, outro assim, ponto também, gente, que a gente precisa ver também, é o fato, por exemplo, do plágio, né? Então, o aluno que escolheu, por exemplo, pintura ou desenho, e aí ele vai chegar com desenho ou pintura qualquer e vai dizer, foi eu que fiz. Lembra do Cleilson ano passado? Que a mãe dele, a própria mãe... pagou uma pessoa para fazer, chegou, mostrou, a gente, né, ficou assim, mas ele tá fazendo a cara dele e assinou. Tempos depois, a mãe dele foi lá na escola para resolver o assunto, acabou confessando que ele tinha pago um rapaz para fazer o desenho. Então, aí era outro ponto também para a gente... Aí o que foi que fizemos? Ele foi anulado, né? E, inclusive, o Felipe e a Sara já receberam umas artes do primeiro C, né? Que as minhas fizeram até o quarto. Infelizmente, vai ser desconsiderado, viu? Ixi, é mesmo. Até foi um quadro tão bonito da Maria Eduarda. Pois é. Ela não pode buscar na escola, não? Eu vou na escola sexta-feira. Eduardo. Sexta-feira de manhã eu vou na escola e eu procuro esses quadros. Eu tenho que... porque... Tem o meu armário, Eduardo. Meu armário aberto, você pode pegar lá. E tem uns armários da direção, da coordenação, isso, né? Isso. Infelizmente não vai dar para abrir o armário ainda da coordenação, porque eu perdi a chave. Aí tem que arrombar o cadeado. Eduardo. Oi, Danilo. Tudo bem, vão fazer novos trabalhos, mas a gente tem que ver também alguns alunos que tiveram esforçozinho, gastaram e estão com seus trabalhos prontos, né? E porque era em equipe. Justamente, Danilo, era em equipe. Pode descartar. Vou fazer disso. Posso falar? A gente não pode ficar, tem que ter um pouco de cuidado também, né? Senão, porque o aluno vai dizer, poxa, eu tive o maior trabalho de fazer esse trabalho. A gente sabe muito bem que era no outro dia já as apresentações, então tem gente com trabalho feito.
também a gente não pode tolir esses alunos, né? Isso. Pronto. O que acontece? Eu estava acabando de falar agora, Danilo, né? Eu vou na escola sexta-feira de manhã e vou olhar os trabalhos que tem lá. Os trabalhos que tiverem lá, eu vou anotar, já vou anotando, certo? Que já vai, a esses trabalhos eu dou uma olhada e a gente coloca para servir. Pode ser, pessoal? Então? Pode. Pode, né? Eu vou dar uma olhada. Mas tem gente que está com trabalho em casa, Eduardo. Tem que ver isso também. Cara, mas eu não sei, cara. Aí tem que falar é o aluno. Aí complica, Danilo. Mesmo que a pessoa tenha trabalho em casa, como é que a gente vai saber que ela fez em dupla, trio, quarteto? Eu vou atrás dos que estão na escola. Aí eu garanto. Os que estão na casa deles, infelizmente, eu não posso garantir. Eles vão ter que seguir o edital novo. Eu só vou olhar o que tem lá. O que tem na casa deles, aí não dá. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou na escola, sexta-feira, de manhã, vou arrombar o... Teu armário tá aberto, Sara? Sim, tá aberto. Pronto. Aí eu vou arrombar o armário da coordenação, abrir o cadeado e vou olhar os trabalhos, né? E pôr um novo cadeado lá. Aí eu vou anotar direitinho, vou dar uma olhada bem direitinho em tudo, aí vou passar para vocês. Aqueles trabalhos a gente vai utilizar, né? O livro da Maria Eduarda aí também, que eu vou dar uma olhada. A problemática é, como o Danilo falou aí, realmente, o trabalho que está em casa, né? Mas aí a gente vai usar o da escola. Aí, para não ficar muita coisa também, porque aluno levar para a escola também, o trabalho, aí vai ser meio complicado também, certo? Aí, em termos do trabalho, a gente tem que definir depois, aí vai ser por conta do edital mesmo, as atividades do... Quais serão, né? Mas aí vai se reunir depois, a gente vai se reunir depois, no caso, né? A comissão da feira, que é a mesma comissão passada, tá? Quem fazia parte. Né? Era eu, a Sara, o Felipe, tinha mais alguém, Sara? Não, era eu, você e o Felipe. Pronto. E o Ramiro, não? O Ramiro tava? Não. Acho que o Ramiro não tava, não. Então, pronto, pessoal. Certo? Essa parte aí. Alguém tem que quer comentar alguma coisa dos outros professores? Tá aberto a comentários, tá? Eduardo, eles vão apresentar, a gente vai publicar no Instagram, tipo uma galeria das fotos, galeria da pintura, eles vão apresentar, a gente vai publicar? Essa parte aí, a gente vai conversar com a comissão direitinho, com a melhor maneira para fazer, né? Porque o Felipe aí, ele tem essa desenvoltura na informática, né? Aí ele pode dar essa assessoria a gente, né? A melhor maneira de expor, entendeu? Porque, cara, inclusive a autoestima deles... a gente vai divulgar, com certeza. Muito grande. Deixa eu tenho um comentário a fazer aqui. Olhando aqui, que a Sara diminuiu, se tu puder ampliar aí o texto novamente, Sara. Do edital? Mas é o seguinte... o slide aqui. A pauta, Eu né? acho que a Feira Cultural e a Feira das Artes, elas se aproximam muito. Tá entendendo? Fazer as duas feiras, eu acho que vai ficar um pouco... Eu acho que é meio inviável, né? Porque, principalmente nesse período. Tá entendendo? Eu acho que eu poderia fazer uma feira só, com a ideia das duas coisas, tá entendendo? Uma feira cultural envolvendo as artes. E caso o pessoal, né, queira, adote uma nova feira, a gente fizesse uma feira de ciências, né, mesmo assim à distância. Tá entendendo? Uma feira de artes, uma feira cultural, eu acho meio sem fundamento, é a minha opinião, certo? Pessoal? Mas... vocês que sabem aí o que a maioria achar que é viável. É a minha também, viu? Ô, Eduardo. Quem tá falando, quem é?
que a gente tem 2 bimestres, né? Pode proceder, Deilton. Eu já vejo da seguinte forma. Eu até pesquisando... Não, Deilton. Se puder aumentar o volume, menos eu... Deilton, o volume está baixo, Deilton. Desculpa. Estou vendo melhor agora? Está baixo ainda. Tá bom. Vou pedir para a Amanda falar por mim, porque realmente o equipamento aqui não está nada legal. Não, já tá bom, pode falar. Pode falar. Bom, é o seguinte, eu andei pesquisando a respeito de feiras de ciências virtuais e eu já, tipo assim, não encontrei praticamente nada, sabe? O que eu encontrei foram alguns alunos que fizeram alguns experimentos, mas, sabe, eu já acho muito complicado esse período que a gente está vivendo, além de essa questão de vírus, também tem a questão financeira, né? E todos nós estamos sentindo isso. E forçar o aluno a gastar, mesmo que seja para comprar coisas simples, eu não acho legal. Teve uma escola aqui da região, posso até falar, o Menezes Serra, que andou publicando aí nas redes sociais que foi feita uma feira de ciências e tal, não sei o quê, e eu procurei, não encontrei nada. Procurei no canal deles do YouTube, não encontrei nada. E fico até na curiosidade de saber como foi, porque é muito fácil uma escola como essa chegar nas redes sociais, postar, dizer que fez, sendo que não encontra nada. Como é que foi? Sabe? Como é que foi Deixa eu uma feira dessa? dizer uma coisa, cara. A gente está num momento que todos nós estamos dependendo da ciência. Momento de pandemia, né? É a minha opinião, certo? Eu acho que tem como os meninos fazerem ciência do dia a dia, coisa básica. Entendendo? É só a minha opinião. Que a gente decidir, a maioria. Agora, ficar 2 feiras, uma das artes, outra cultural, eu acho que vai ficar repetitivo, né? Os trabalhos, alguma coisa do tipo. Depois do Edeilton, eu quero falar, Eduardo. Também queria, viu? Evaneide? Oi. É você que quer falar? Depois do Edeilton. Edeilton, finalizou, Edeilton? Só cada microfone aí, ó. Finalizou, Edeilton? Finalizei. Evaneide, quer falar, Felipe? Finalizei. Não, beleza, Edeilton. Ouvi. Eu queria falar, viu, Ramiro, depois da Eva. Certo. Oi. Deixa só o Felipe... Sou eu. Deixa só o Felipe terminar o raciocínio dele, que eu cortei ele sem querer, tá? Desculpa. Aí eu volto pra ti. Não, é só a minha opinião. Certo. Né? Eu acho que a feira de ciências ela pode ser feita, não precisa ser aquela feira e tal, né? Mas pode ser uma demonstração, pode ser uma experiência, pode ser uma pesquisa, pode ser uma entrevista vinculada a conhecimentos científicos, né? Deixa eu pegar o caminho aí bem rapidinho do Felipe. Mas a gente já montou uma pesquisa até no trabalho. A gente até passou para o Júnior, que ia ser utilizado até no final do segundo bimestre até. Poderia utilizar só se fosse essa que a gente utiliza, que a gente já fez. Que está até com o Júnior, que eu posso passar para ti. Que é como uma pesquisa, entendeu? Eles vão trabalhar sobre os temas que tem lá. Tá certo. Sobre o que está ocorrendo no dia a dia. Porque até no colégio da minha filha, para eles trabalhar em laboratório, eles estão pegando vídeo do YouTube, eles não estão indo para lá e passando assim. E eles não estão fazendo em casa, não, os alunos. É só o professor e eles passando as atividadezinhas básicas, baseado naquele vídeo. Vamos amadurecer essa ideia, né? Vamos só abrir só para a Evaneide falar, que ela já pediu a palavra. A gente vai amadurecendo essa ideia. Certo? Pois não, Evaneide? Pode falar. Oi, gente. Boa tarde. Assim, Eduardo, eu estava ouvindo, né, a conversa com os professores das feiras de ciências, da feira das artes. E, assim, na minha opinião, como a gente está... É uma situação totalmente atípica
e a gente quer esses alunos perto, a gente quer trazer esses alunos por alguma forma, algum certo interesse que eles participem. Então, assim, eu acho que 2 feiras seria, além de cansativa, na minha opinião, de cansativa, muita coisa para eles, que eles não têm só isso, eles têm outras atividades também para poder resolver. Então, eu acho que a Feira de Ciências, como a Amanda falou aí, que era exatamente o que eu estava pensando, existe coisas que eles podem fazer individualmente, né, e apresentar, sem precisar ter, como o Edeilton falou aí, a questão do custo, né, porque tem coisas que eles podem pesquisar e eles podem montar, reaproveitar para poder apresentar, tá entendendo? E é algo até legal isso, até para a questão do socioemocional deles também, né? Porque quando você faz algo que é visualizado, que é dividido, que é publicado, eu acho que é super interessante e é válido sim. Pronto. Porque quando você faz 2 feiras, será que a gente alcançou? A gente um monte de coisa? Então vamos fazer isso de uma forma bem minuciosa e que atinja o máximo possível, né? Que a gente sabe que tem o problema da internet, que é um dos nossos grandes desafios, é a internet, é como chegar a esses alunos. Pelo menos o que eu vejo em todos os aspectos no ensino remoto é esse. Como chegar ao aluno. Obrigada. Certo? Ô, Ramiro, o tempo, tu contar o tempo, tá contando o tempo não, macho? Você disse 3 minutos, até agora ninguém passou 3. Ei, o que eu queria dizer é que a Feira de Artes, a Feira Cultural, a Feira de Ciências, tem objetivos diferentes. Por exemplo, a Feira de Artes é algo opcional. O aluno, ele vai fazer uma prova e, no caso agora bimestral, né? E se ele fizer participar da Feira de Artes, ele está livre dessa bimestral. Entendeu? É diferente da Feira Cultural, porque a Feira Cultural é a nota, e ele tiraria 0 naquele aspecto, naquela... Mas, Ramiro, então, é isso que eu estou dizendo. Passou a ser obrigatória, viu? Foi até Eu conversar sei. com isso. Então, certo, obrigatória, ponto e vírgula, mais ou menos, né, Eduardo? Porque, por exemplo, na Feira de Artes, se eu não fizer nada, vamos supor, eu teria direito a fazer uma prova. Na Feira Cultural, o aluno que não fez nada, ele tiraria 0. Então, se a gente for fazer uma feira só, tem que olhar essa questão, primeiro, da obrigatoriedade ou não, a segunda, da questão da nota ou não, né, e do formato, porque eram objetivos diferentes. Por mais que ele valesse, por exemplo, até o ano passado, o aluno que não apresentava nada na Feira de Artes e nem na Feira de Ciências, por exemplo, eles tinham direito a fazer uma prova. Na Semana Cultural, na Feira Cultural, não. Então é bom, eu só estou dizendo assim, então se for juntar tudo para um evento só, ou fazer só um evento, mesmo que não junte, questão de ver os formatos, entendeu? Porque o aluno está acostumado a uma coisa, entendeu? Então, deixar isso bem claro. Eduardo. Pode dizer, Daniel. Só um ponto aqui, Eduardo. Assim, a questão do 3º ano. Eles estão tão, tipo assim, atrasados em relação ao negócio do Enem. Não seria o caso de deixar eles do 3º ano fora? Não, eles vão ficar de fora. Vão ficar de fora. Ah, beleza. Então. Estava previsto, né? Eles só iam participar da Feira Cultural, porque o Enem ia ser depois do Enem, a feira. Certo. Né? Mas no caso aí não dá. Beleza, que já estão sem atrasados, não, né? Assim. A gente já tinha combinado isso, que eles não participariam de Feira de Ciências, nem Festival das Artes. Aí agora nem a cultural, porque infelizmente, como você falou, né? O 3º ano está fora dessa parte, né? Olha, pessoal, assim, o que é que eu ouvi vocês conversando, né?
realmente, assim, a feira, assim, o Festival das Artes é uma coisa que ela se eu não me engano, ela tem um tema, né? O tema era Fortaleza, alguma coisa, não era, Sara, o tema? Isso. Os Olhos do Mar. Os Olhos do Mar. Isso. Vem tematizada, né? Como a feira cultural, ela vem também tematizada, né? Países, né? Essas coisas todas. O que recai na minha mentalidade, sinceridade, assim, nem se deve ser feito e como deve ser feito, assim, se vai ser feito ou não, né? O problema é como a gente vai fazer a Feira de Ciências e o Festival das Artes. A gente pode até fazer um Festival das Artes cultural, né? Como a Heloísa colocou aqui, e uma Feira de Ciências, no caso, ou uma coisa global, entendeu? Ou uma coisa mais global, colocando uma coisa diferente. Faz uma por bimestre. Não, entendo, né? Não, eu sei. Só temos mesmo se a gente voltar às aulas, uma feira cultural, ela não vai acontecer de modo presencial. Não, isso não vai, não. E, olha, uma feira cultural, de modo normal, eu acho que não vai mais nem acontecer. Só vai acontecer quando tiver todo mundo vacinado e imunizado. Né? Esse ano é improvável. Não, pois é, aí sim. Aí só se tiver nesses detalhes. Porque tem um fator tempo, né, Eduardo? A gente já está agosto. Não, isso a gente tem que tentar decidir alguma coisa do tipo agora, certo? Eduardo, posso assim, ouvindo todo mundo e pensando, acabei de pensar numa questão, em vez de ser feira, festival, fazer uma gincana, sabe? Você tem o seu trabalho, você escolhe dentro do tema, vocês fazem, quem fizer FEI pode escolher o cultura, pode escolher ciência, pode escolher arte, diz o que vai fazer, faz o resumo, apresenta um relatório, um projeto, e o esporte também, que a gente pode fazer aquele campeonato virtual que eu mostrei para o Felipe, e a gente fazer isso em forma de gincana e dá para privilegiar tudo. Olha, uma coisa que a gente pode fazer, vamos supor, uma atividade, né? Tem uma atividade que a gente pode fazer assim, vamos supor, vocês se lembram que na feira cultural tem aquela parte que a gente faz as perguntas, não é isso, para os alunos? O quiz. O quiz, né? Esse quiz pode ser feito, marcado, vamos supor, um quiz, né? A gente pode fazer e marcar para fazer esse quiz com os alunos, certo? A problemática é se o aluno vai estar com um amigo lá na frente com o Google aberto, né? Mas aí a gente faz uma coisa mais personalizada, né, Eduardo? Então, pode ser uma coisa mais simples, mas com as perguntas mais personalizadas, que eu não acho tão rapidamente assim, né? Pois é. Esses detalhes que a gente vai ter que discutir depois quando a gente resolver aqui. Vamos Felipe, até isso deve ter alguém e na pesquisa da velocidade, se você lembrar do The Wall do Luciano Huck, tem gente que liga, vai no Google e não consegue achar resposta. Justamente. Exatamente. Mas aí, assim, é um fator a se pensar também e para a gente ter cuidado com as perguntas, né? Serve até para a gente poder mais cuidado. Aí não eu, particularmente, acho viável fazer alguma atividade diferenciada, tanto nesse terceiro quanto no quarto bimestre. Porque a gente já está à distância, só aula, só exercício, é uma coisa que... Mas, Felipe... desanima todo mundo. A proposta é essa mesmo. Nem trabalha certas habilidades, né? Assim, a proposta é essa mesmo. A proposta, até da SEDUC, é essa mesmo, entendeu? Agora, assim, que a gente vai falar? Ó, que a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai fazer. A gente está decidindo aqui como. A Feira das Artes, eu creio que a gente vai deixá-la, porque até mesmo ela é toda individual, fica mais fácil, né, de trabalhar a primeira.
A gente deve, assim, na minha opinião, a gente deve sim trabalhar duas coisas, duas feiras. Se a outra vai ser a cultural ou não, se a gente vai juntar a feira cultural com a Festival das Artes, beleza. O que eu acho mais complicado de a gente pensar, a gente podia até amadurecer, né? Acho que a Sara, tu faz as anotações, né? Direitinho aí, para nós? Obrigado. É porque essa parte tem que ficar bem clara. Pessoal, vou logo fazer uma pergunta direta a vocês, né? São terceiro e quarto bimestre. São duas coisas, são dois bimestres diferentes. Então, assim, na minha opinião, a gente deveria trabalhar duas feiras, certo? Até então, trabalhar essas feiras, que vai dar mais trabalho nessas feiras, vai ser para a comissão. Não será para vocês, que é a parte da avaliação. Né? No caso do Festival das Artes, aí, né, a gente vai até conversar se a gente vai poder deixar para fazer a prova online ou mandar fazer. Prova não, porque se o aluno não tiver, no caso, como fazer a prova, se não voltar, tem que até pensar nisso, né? Fazer presencialmente essa prova um trabalho, né? Com grande dificuldade. Participação e trabalho. Não. Pois é, o que acontece? Eu queria perguntar para vocês o seguinte, se a gente poderia trabalhar o seguinte, olha. Como até vou até plagiar a Heloísa, certo? A gente deixaria a Festival das Artes um pouco só. Né? Você me permite, né, Heloísa, ele plagiar um pouco? Sou sua, Eduardo, sabe disso. Pois é. Então é o seguinte, ó. Então a gente deixaria o Festival das Artes, que o edital é mais fácil de ajeitá-lo, né? Para o terceiro bimestre? Isso, para o terceiro bimestre, a gente deixaria o Festival das Artes, terceiro bimestre, né? Para o finalzinho lá, tempo que a gente organiza, bota, faz o edital, põe nos grupos, né? Para os alunos se mexendo. É o tempo também, que eu preciso de um pouco de tempo também, pessoal, para ir na escola também, certo? Para poder ajeitar, ver como é que está lá a situação. E também, a gente precisa também que vocês também façam esses trabalhos, os trabalhos que eu estou falando, são os trabalhos que eu conversei ontem, de nivelamento, né? Aquelas revisões, inclusive, para que eu receba também, para eu poder imprimir, certo? Tenho que imprimir também esses trabalhos para entregar presencialmente aqueles que não tivemos sucesso e de ter acesso à internet, né? Virtualmente falando. A gente deixaria para esse terceiro bimestre essa Feira das Artes e a gente discutiria agora, né, para ser mais direto, pessoal, como é que a gente vai fazer uma feira cultural científica, vamos dizer assim, vou plagiar a Heloísa nesse ponto. Uma feira cultural científica, no caso. Se fosse possível fazer. Eu acho mais viável juntar algumas atividades da cultural com atividades das artes. Pode ser também. Né? Mas como que a gente vai fazer isso? Porque... Tem que ver as atividades, né? Não, cara, eu sei. Mas como é que a gente vai fazer isso? Ó, exemplo, a gente junta, porque geralmente, Fortaleza... Aos olhos do mar. Olhos do quê? Aos olhos do mar. Pronto, poderia manter o mesmo tema. Vamos lá. Pronto. Dentro desse tema, termo cultural, o que a gente pode conseguir dos alunos? Né? A gente pode fazer o quiz sobre Fortaleza. Pronto. Tem uma parte do quiz, tá beleza. Porque a gente faz a gente marca um horário no Google Meet para eles entrarem, uma reunião no Google Meet, para eles entrarem e lá a gente se resolver com eles através desse questionário. Eduardo. Poderia ser. Eduardo, só te quebrando aí teu raciocínio. O que eu vejo? O contrário seguinte. Por exemplo, para mim, a temática da feira cultural é pesquisa.
Então não vai ter problema nenhum. Se a gente colocar Fortaleza, tem tanta coisa que pode ser pesquisada. Mas não é que eu estou falando. Até o bairro. Não, tudo bem. Eu estou falando a questão da Feira das Artes. Porque, por exemplo, a Feira Cultural é pesquisa. A Feira das Artes é habilidade. Então, a gente sabe, por exemplo, que um aluno entra no grupo de outro aluno e o grupo, dos alunos é que tem aquela habilidade. Eu, por exemplo, vamos supor, se eu não tivesse o conhecimento literário que eu tenho, que a única coisa que eu sei fazer de termos de artes é poesia. Se eu ficasse jogado para uma pintura, para uma música, eu não faço nada. Travo. Então, a Feira de Artes, ela é um dom, ela é uma habilidade que você tenha. Já a Feira Cultural é uma pesquisa. Então, ser acoplado, tudo bem, entendeu? Mas o problema é que a gente não pode obrigar um aluno a... Pronto, Raimunda Júlia, Feira de Arte. Qual é a habilidade artística que a Raimunda Júlia tem? Entendeu? Pois não é ser obrigado não, né, Ramiro? Então é isso que eu estou dizendo. Cada um pode se expressar do jeito que achar melhor, né? Pronto. Tanto dentro da digital. Pronto. Agora, por exemplo, se o aluno tem uma habilidade para fazer determinado tipo de coisa, por exemplo, trabalho com pedra, e a gente não colocar trabalho com pedra no edital, ele não vai poder participar. Pessoal, entendeu? Escultura, já está até no edital. Também é porque a feira de artes, ela vai ser individual, né? E a feira cultural da escola, vai para a equipe, não é isso? Justo. A problemática, eu estou vendo, é nem juntar as diretrizes de uma e de outra, não. É a estruturazinha mesmo, entendeu? A estrutura de ser individual, como é que a gente vai pontuar? Isso aí a gente pensa, né, cara? A gente vai dar um... Então, pronto. Então, é o seguinte, pode pessoal, ser uma nota para a sala toda. Pois é. E a nota individual, e aí... Mas é justamente isso que eu falei, Felipe, Eduardo. É justamente isso, porque são formatos diferentes. Então, se for juntar, tem que se pensar nisso. Até pela pontuação, não ser para o aluno, ser para a turma, por exemplo. Eduardo, oi, Clara. Eu acho que, assim, essa discussão toda é válida, só que a gente precisa sentar e ler os 3 editais, da Feira Cultural, da Feira de Ciências e do edital do Festival das Artes. E, na minha opinião, depois de feita essa leitura de uma forma mais minuciosa, eu acho mais viável juntar, se for o caso para fundir, Festival das Artes com a Feira Cultural e faria um outro à parte só da Feira de Ciências. Pronto, é isso que eu ia falar agora. Então é o seguinte, pessoal, o que está se aproximando, o que está assim, para a gente ser bem objetivo, certo? Então, realmente, o que dá a problemática que a comissão vai enfrentar é da comissão, certo? Essa maneira de pensar, se vai ser individual, se a parte individual, como é que vai ser a pontuação, né? É nossa, né? É porque, para a gente não ter muita discussão nessa parte, a problemática daqui maior da gente é que a gente, pelo visto, a gente decidiu por 2 feiras já, né? A feira pode ser, como a Heloísa está falando, até acho legal, ciências e esportes, né? Para a gente botar uma coisa mais, né? E essa feira das artes, feira cultural e artes, né? Vamos botar assim, depois a gente ajeita o nome, né? Virtual. Eu creio que a gente pode fazer assim, juntar a feira cultural, né? Que eu tive a ideia aqui, exemplo, né? Falaram dos bairros, né? A pessoa pode ficar, a equipe lá, no caso, a sala, a equipe, a gente pode fazer até um sorteio virtual, né? E sortear os bairros de Fortaleza, né? Começando mais nobre, que é o caso do Monte Castelo, né? E vai para os outros, certo? Só dá bala, velho. O Ávila deve concordar comigo que o bairro nobre é o Monte Castelo, né? Que ele mora aqui também. É só bala nobre, Felipe. Certo?
Pode ser isso. E a gente vai conversar na feira cultural sobre essa feira. Eu só quero saber se de vocês, pessoal, dos professores, dos demais, se concordam com essa junção da feira cultural com a feira das artes. A estrutura, as outras coisas, deixa que a comissão se vira. Certo? Tá certo? Tá ok? Alguém, vocês podem falar aí, ó, da opinião de vocês aqui? Eu concordo. Certo? Pronto. Concordo, Eduardo. Fala aqui no chat. Tá certo. Pode botar no chat, então tá bom. Pessoal, vocês estão concordando? Pronto. Então, Feira Cultural das Artes, certo? No terceiro bimestre. Nota aí, Sara. Que a gente vai ter que pensar no edital. Feira de Arte e Cultura. Feira de Arte e Cultura, Pronto. Primeira Feira de Arte e Cultura virtual da FM Sales Campos. Certo? Tem até o nome, pessoal. Ok? Pronto. Agora é o seguinte, né? A gente vai passar agora para o quarto bimestre. Ok? Feira das Ciências. Primeira Feira das Ciências e Esporte virtual do Sales Campos. Né? A gente pode fazer isso, né? Eu só queria que a Heloísa, né? Eu vou passar até a palavra para ela agora, no momento. Heloísa, eu vou te dar 5 minutos. O Ramiro vai cronometrar, que eu preciso que seja 5 minutos, para tu expor, certo? A tua ideia daquela parte virtual do Interclasse. Tá. Então é o seguinte, cada classe inscreveria um time de futebol, masculino, feminino, a gente vê isso no roteiro, no regulamento, e aí o Joãozinho é o goleiro, o Antônio e o lateral direito, o José é o lateral esquerdo e o atacante é o Marcelo. E aí eles fariam o time e a gente sortearia quem jogaria contra quem. E daria, por dia, a gente faria uma rodada e quem ganhasse a rodada, eu já mandei isso para o Felipe, quem ganhasse a rodada iria para a próxima fase até chegar à final e ter o campeão. Da equipe como é que funciona? Assim, mas joga o quê? Mas futebol como é que funciona? Futebol de salão. O Instagram. No Instagram. E aí, cada atleta, cada classe ia atrás do grupo de amigos, familiares, para todo mundo votar, entendeu? Aí e a família vota. Então, assim, quanto mais gente eu tiver da minha relação social, por exemplo, quem é a diretora de turma do primeiro ano A, do primeiro ano B, primeiro ano C. Aí o André, todo mundo, Amanda, o pessoal diretor de turma, Ramiro, pegar toda a família, pegar os grupos, votem na equipe do primeiro A, votem na equipe do primeiro B, e eles fariam esse mesmo trabalho. A equipe campeã, ainda o melhor jogador, e aí você afunilaria o melhor jogador, o melhor centroavante, o melhor atacante, o melhor ala direito, ala esquerdo, goleiro, quem eles votariam. E aí a gente vota de novo, olha, vota no ala do primeiro A, vota no primeiro B. Era legal porque movimenta a gente também, entendeu? E é só mandar um link. É uma enquete no Instagram, né? Exatamente. Legal, Entendi. legal. Eu vi um campeonato, era de cães. Então, eu achei legal. É muito um jogo divertido. online, né? Mas aí é Mas mais não querer difícil jogar e tal. Free Fire. Porque nem a gente voltando, a gente não vai poder fazer aglomeração, fazer campeonato, porque a nossa quadra é pequena. Mas eles já estão cobrando, eles estão participando. Muitos dos nossos alunos são do Atleta Cidadão. E estão jogando contra o time de Areninha, os times que existem por Fortaleza. Gente, está muito legal. E eu mostrei para o Felipe e para o Eduardo, e o Felipe disse que dá para a gente fazer. E como é muita coisa de passar só... Só uma pergunta, Luísa. E os alunos que já têm dificuldade com a internet naturalmente? Porque, assim, eu acho que vai, por exemplo, privilegiar determinadas turmas que já têm uma relação social muito grande em termos de internet. Eu acho.
entendeu? Não, mas por aí tem a exemplo, gente... o segundo A, o primeiro A, por exemplo, eu acho que é o segundo A, que tem uma relação muito grande em termos de internet, outras turmas, eu não sei. Talvez ele gravar, por exemplo, individualmente, o Embaixadinha, ficar gravando, eu não sei se teria mais, ou então, como a Ávila falou, um jogo virtual, entendeu? Eu não sei se... Porque aí, por exemplo, um jogo virtual pegaria as equipes, os alunos da turma que tenham habilidades para representar a turma, assim como é o quiz, como é, né? Que o aluno, eles lá não escolhem por habilidades, né? Para o aluno representar a turma. Tudo bem. Nesse ponto de mexer com a internet é que eu acho que privilegia alguns determinados grupos, eu acho. Mas assim, pode juntar tudo, cara. Junta tudo, tem a gente. 2, 3 atividades. Eduardo, eu queria falar um pouquinho, tá bom? 1 minuto só. Pode falar. Não, pode terminar, Heloísa, depois. Então é isso mesmo. Porque eles mesmos, como eles estão acostumados a fazer, já estão cobrando quando é que vai ser o deles. E é divertido, não tem nada. É a questão de fazer com que eles se socializem, eles vejam que nós, diretores de turma, estamos socializando também por eles, entendeu? E eu botei minha família de São Paulo para votar nos meninos aqui. É legal isso. Tem menino com família no interior, tem gente que tem, sabe? É pela diversão, pela mobilidade, sabe, Ramiro? É a questão da mobilidade. E pode ter uma série de desafios, assim, até de grito de guerra para eles fazerem, em casa mesmo com a família, é bacana. Você sabe, você já viu aquele negócio que você joga uma camisa do Ceará, aí um outro aluno pega, grava e joga para o outro, joga para baixo. Você já viu esse desafio? Já vi. Pô, Genise, é muito legal. A gente pode fazer isso, Felipe. O que você acha? Para baixo, só a camisa do Fortaleza. Rapaz, isso aí é show, viu, Heloísa? Eu estou acompanhando muito videogame. Cara, também tem muita coisa interessante, viu? Em videogame. É massa. Então, aí, veja bem, Felipe. Ele pega, joga a camisa, né? E aí... Vira o WhatsApp, por favor. A classe que mais aluno participar, que fizer a gente mais participar, até jogar para o professor, diretor de turma passa para aluno, júnior, junta e a gente pode participar de todo mundo. Junte as tuas ideias com a do Ramiro, eu acho que as duas, e a acho que pensa em umas atividades, umas 3 atividades. Assim. Várias coisas. Fica legal. Para também não ficar uma coisa muito extensa e nem pequena, né? E assim, sabe? E eu tinha pensado assim, Heloísa, na área das ciências, a gente já tinha formado aqui uma atividade online que era para ter sido aplicada em julho, só que não deu tempo, porque até o junho já tinha visto essa atividade, que é uma atividade escolar, certo? É uma estrutura da atividade que fala sobre a pandemia, todas as vidas importam, que tem como objetivo pesquisar informações científicas sobre a pandemia ocasionada pela Covid-19, com foco na proteção da vida humana. Aí podia fechar com essa atividade. Aí tem as temáticas a serem desenvolvidas, que eles podem escolher, certo? Tem a estrutura da atividade, que é uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão e a referência bibliográfica, e os critérios da avaliação. E a data de entrega dessa atividade. Aí tem explicando como é uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão, bem direitinho, uma atividade aqui para eles, certo? Uma atividade escolar simples, mas ao mesmo tempo de pesquisa sobre a nossa realidade. Você sabe o que eu sugeri para uma escola X aí, dos autistas meus? Eu sugeri fazer uma pesquisa de atividade física por conta da Covid, para que trabalha, que está cientificamente provado que o exercício melhora a imunidade. Pronto. Aí o que a gente podia fazer? Além desse laboratório que a gente fez aqui online, dessa atividade curricular, essa atividadezinha, certo?
que é a atividade de avaliação aqui sobre o tema que eu já falei, que é a pandemia, todas as vidas importam. Também a gente pode fazer um quiz, levando em conta a ciência, falando também da cultura e falando também de esporte em geral. Amei! Tá vendo? 3 atividades. A gente pega o tipo de jogo do Ramiro, uma gincana, pega esse quiz da Amanda. Não, o meu caso aqui Luiz, o meu caso aqui é uma atividade, é um trabalho. E a pesquisa a gente faz junto. E faz o quiz no final. Entendeu? E aí pega a gincana que o Ramiro deu a ideia e pega o joguinho. E aí a gente vê no final qual a classe ganha ponto, foi primeiro lugar num, primeiro, segundo, primeiro outro, tal. Dá a pontuação e vê quem foi campeão geral. E você pegou 3 modalidades esportivas. Concorda? Certo. Gostaram da ideia, gente? Eu amei. Vocês estão vendo como o esporte mobiliza? Olha aí. Obrigado, Ramiro. Obrigado, Amanda. Obrigado, Genice. Obrigado, Felipe. Obrigado, eu acabei de passar o PDF aqui sobre a atividade aqui, as temáticas do Covid-19 para os PCAs, para o Eduardo e o Júnior já tem, tá certo? Beleza. Amém. Vou passar para ti também, viu? Obrigada. Bem, pessoal, então vamos lá. Nós temos foi definida uma feira cultural das artes, né? A primeira feira virtual cultural das artes Salles Campos e a feira de ciências e esportes, né? O importante agora, pessoal, é o seguinte, queria que o Ramiro e a Heloísa passassem para mim e para o Felipe passara o que eles comentaram aqui, certo? Passasse para nós 3, para a gente começar a trabalhar o edital da feira cultural, certo?